Streptococcus agalactiae. O Streptococcus agalactiae é um importante patógeno da mastite, devido à sua natureza altamente contagiosa e à sua capacidade de degradar a qualidade do leite. A maioria das vacas infectadas não apresenta sinais evidentes de doença, como o leite anormal, mas apresenta uma alta contagem de células somáticas e diminuição da produção de leite. O Streptococcus agalactiae só pode crescer e se multiplicar no úbere, mas ele também pode sobreviver por curtos períodos nas mãos, peças da máquina de ordenha e pele do teto. As vacas infectadas são sempre a fonte de novas infecções. Esse Streptococcus é espalhado mecanicamente pelos itens mencionados anteriormente ou pela boca de bezerros lactentes. Esse patógeno pode ser introduzido em um rebanho não infectado com a compra de uma vaca infectada ou pelo uso de equipamentos de ordenha contaminados em uma feira, leilão, etc. A cultura do leite de animais suspeitos é o único meio de identificação da infecção. O impacto econômico da mastite por Streptococcus agalactiae deve-se principalmente à perda da produção de leite e à degradação da qualidade do mesmo. A infecção não causa uma doença com risco de vida na maioria das vezes, e geralmente mostra poucos ou nenhum sinal clínico óbvio de mastite. O aumento da contagem de bactérias e células somáticas pode causar perda de bônus de qualidade, diminuição da qualidade do leite em geral e perda do mercado de leite da fazenda. A natureza insidiosa da doença permite que ela se espalhe em uma leiteria sem aviso prévio até que surja um problema significativo, como a alta contagem de bactérias ou células somáticas. Substituir as insuflações, garantir o bom funcionamento e limpeza do sistema de ordenha e o resfriamento adequado do leite não levam a uma melhora significativa no controle do problema. Se houver suspeita de um problema dessa natureza, as culturas de leite em tanques de granel podem demonstrar a presença do Streptococcus agalactiae no rebanho. Ocasionalmente, uma única cultura de leite de tanque não revela infecção em grandes rebanhos com poucas vacas infectadas. Portanto, o monitoramento de rotina do leite de tanque é indicado. Patogenia. A primeira resposta à penetração dos Streptococcus é um significativo edema do tecido conjuntivo circunjacente com intensa migração de neutrófilos no tecido interlobular e nos alvéolos. Os linfáticos regionais apresentam-se dilatados e contêm numerosos leucócitos. No epitélio acinar, podem observar-se a vascularização e a descamação. Macrófagos e fibroblastos são verificados precocemente no curso da reação, distribuído em acúmulos irregulares. Os estreptococcus são muito numerosos nessa fase, dentro de ductos e ácinos, além de estar abaixo do epitélio. Com o passar do tempo, a reação exudativa aguda cede e os macrófagos, linfócitos e fibroblastos passam a ser predominantes. Os ácinos e ductos afetados começam um processo de involução e distendem-se por tampões espessos e estáticos, compostos por débris celulares, células intactas e secreção luminal. Com o passar do processo, a proliferação do tecido conjuntivo fibroso e a deposição de colágeno ao redor das glândulas e dos ductos podem obstruir os lúmens dos ductos e ácinos. O resultado final pode ser uma hipotrofia ou intensa fibrose com acentuada redução da produção de leite ou agalaxia. Como consequência do processo inflamatório, ocorre uma alteração das características físico-químicas do leite, que contém maior quantidade de elementos procedentes do sangue, como resultado das lesões das barreiras sangue e mama e tecidos. Dependendo do grau da inflamação, a secreção será normal ou moderadamente afetada. O primeiro sintoma que ocorre é o aumento da taxa de leucócitos, seguido por um aumento de conteúdo de cloretos do leite. Este é seguido de diminuição no conteúdo de caseína e de gordura, aumento de pH, alteração do estado fluido e queda do volume de leite secretado. Coleta de amostras. Os cuidados com a coleta se iniciam na preparação dos tetos através dos procedimentos de rotina de ordenha. É fundamental o uso de luvas limpas, além de realizar o teste da caneca e imersão dos tetos com solução pré-dipping com ação de 30 segundos e secagem dos tetos utilizando papel toalha, garantindo tetos limpos para a coleta. A coleta deve ser feita utilizando tubos estéreis, evitando o contato da tampa do tubo com sujidades, além de evitar o contato dos tetos com o tubo de coleta. Realizamos a coleta com o frasco inclinado, reduzindo o risco de contato da amostra com sujidades do úbere. Caso a coleta seja feita em mais de um teto, é recomendado que a coleta seja realizada primeiramente nos tetos mais próximos e posteriormente nos tetos mais distantes. Após a coleta, deve-se identificar o tubo indicando a vaca e o quarto mamário e manter a amostra refrigerada até o processamento. Na primeira imagem, observamos o veterinário com a utilização de luvas, descartando os 3 primeiros jatos de cada teto. Na segunda imagem, observamos o pré-dipping cobrindo todo o teto. Na terceira imagem, conseguimos ver a secagem com papel toalha, retirando a solução de pré-dipping e as sujidades do teto.
Na quarta imagem, observamos se a limpeza foi efetiva. Na imagem número 5, o responsável pela coleta utiliza gás e álcool 70% em todos os tetos para diminuir o máximo o número de micro-organismos presentes. Na sexta imagem, observamos a posição do tubo em relação ao teto para a realização da coleta. Observamos também que o tubo jamais encosta no teto. A imagem número 7 nos mostra a quantidade ideal que devemos coletar, que é em torno de 3 a 5 ml. Na oitava imagem, observamos a identificação do tubo. E por fim, na última imagem, observamos o armazenamento das amostras logo após a coleta, amostras contaminadas. A contaminação das amostras de leite é um dos principais problemas da identificação dos patógenos da mastite no exame microbiológico. Os micro-organismos contaminantes podem estar presentes na pele dos animais ou do úbere, ou mesmo na pele dos indivíduos que realizam a coleta. Muitos desses micro-organismos podem ser agentes da mastite e o isolamento deles pode dificultar a interpretação da cultura. Um micro-organismo do ambiente pode ser considerado como causa de uma infecção intramamária quando ele é isolado em cultura pura de uma única amostra, em amostras duplas obtidas na mesma coleta, ou de 2 ou 3 amostras consecutivas coletadas em um intervalo não superiores a 30 dias. Quando se usam os cuidados de asepsia para a coleta de amostra, é possível reduzir a contaminação com as bactérias presentes na superfície ou orifício dos tetos, ou bactérias do próprio ambiente. Agora, com relação à microbiologia dos casos clínicos de mastite, o exame microbiológico das amostras de leite, que são coletadas de todos os casos clínicos, ele guia o veterinário e proprietário na escolha de uma estratégia de manejo e de prevenção de novos casos. Esse exame ele também pode ser necessário quando tem caso de infecção severa, que não responde à terapia, para decidir se a gente descarta o animal por causa desse problema de mastite ou se monitora os casos clínicos do rebanho. O ideal é examinar o leite dos quartos mamários com mastite clínica antes de iniciar qualquer tratamento, mas a gente vai ver mais pra frente que na prática não é isso que acontece. De 15 a 40% das amostras de leite dos casos de mastite podem dar resultado negativo, mesmo depois do cultivo microbiológico, a coleta e o isolamento serem feitos todos de maneira correta. Esse não isolamento do agente, nesses casos, pode acontecer por diversos motivos, como a eliminação espontânea da infecção, a baixa concentração de patógenos no leite, o padrão de eliminação de micro-organismos, que pode ser em números elevados ou mais baixos, a localização intracelular de determinados patógenos e a presença de substâncias inibitórias no leite. Em alguns outros casos, a infecção pode já ter sido eliminada, mas ela persiste em alguma contagem de células elevadas, porque a cura das lesões ainda não foi completa e os leucócitos continuam se movimentando em direção à glândula mamária. Mesmo assim, quando as amostras do leite de um rebanho são sempre negativas na cultura, a gente tem que pensar na possibilidade de ter um micro-organismo que não é comum e não cresce nos meios normais de cultivo utilizado na rotina do laboratório, como o micoplasma. Exame microbiológico na fazenda. A partir do momento que você fez o diagnóstico de mastite clínica, você vai fazer a determinação do grau de mastite. Temos o grau 1, que é os sinais clínicos, apenas no leite, leite grosso, com grumos, pus e aguado. O grau 2, que é os sinais clínicos do leite, inflamação do útero. E o grau 3, que é os sinais clínicos sistêmicos, vaca doente, emagrecimento, desidratação, febre. A coleta de amostra de leite para fazer a incubação durante 24 horas a 36 graus Celsius. E vamos interpretar os resultados fazendo um protocolo de tratamento de acordo com o agente que ocasiona a doença. O caso clínico ela pode ser severa, leve ou branda. A severa, a gente já inicia o tratamento, mesmo sem conhecer o agente, e a leve e branda, a gente pode ter duas opções. Não tratamos quando a presença de bactérias gram-negativas e sem crescimento bacteriano, e trata quando a gente tem crescimentos de gram-positivos. A gram-positivos, aqui a gente tem um meio de cultura, que a gente pode fazer a identificação desses agentes, e nas placas são seletivas para os principais grupos de patógenos envolvidos na mastite. Para bactérias gram-negativas, geralmente usa-se o agar McCongle. Para bactérias do grupo de Streptococcus, o agar TKT. E para os Staphylococcus, o agar Bird-Parker. Outros meios podem ser adicionados para um diagnóstico mais acurado. Quando comparado à metodologia tradicional, esse sistema apresentou boa sensibilidade e especificidade para identificar a ausência de crescimento e bactérias gram-positivas e gram-negativas, mas baixa sensibilidade
para identificar patógenos individuais, por exemplo, o Staphylococcus aureus, o Uberis e a Galactice. Um aspecto importante na cultura do leite na fazenda é a obtenção da amostra. Se há crescimento de diversos tipos de micro-organismos, a amostra é considerada contaminada e não pode-se decidir sobre o tratamento considerado o crescimento obtido. A cultura do leite no tanque de refrigeração. O exame micrológico do leite da fazenda total, que é o leite do tanque, tem sido muito difundido com o objetivo de avaliação da qualidade do leite e o monitoramento do status da saúde do úbero e do rebanho. Além da contagem total de bactérias aeróbicas do leite, grupos específicos de micro-organismos são examinados, incluindo os patógenos mais contagiosos da mastite. Devido às variações na eliminação dos patógenos contagiosos, há necessidade de coletar várias amostras do tanque de leite. Você faz várias amostras, segundo essa tabela aqui é um exemplo, que você faz 3 coletas ou 4 coletas em pontos diferentes, ou mistura bem esse líquido para fazer a cultura desse leite. Agora, com relação ao antibiograma, ele é um teste que oferece como resultado padrões de resistência ou sensibilidade de uma amostra bacteriana específica a vários antibióticos. E esses resultados do antibiograma são interpretados e utilizados para tomar decisões em relação ao tratamento. Os métodos que a gente utiliza para realizar esse antibiograma, eles se baseiam na difusão do antimicrobiano, a partir de discos que são colocados sobre o agar ou em contato direto com a suspensão padronizada da bactéria, com diferentes concentrações do antimicrobiano incorporadas em meio de cultivo sólido ou líquido. A suspensão padronizada permite que a gente determine a menor concentração do antibiótico que inibe completamente o crescimento da bactéria, o SIM, a concentração inibitória mínima. Como esse teste é mais elaborado, eles são menos impregnados na rotina. Mas os sistemas comerciais que permitem determinar a concentração inibitória mínima, eles estão disponíveis no mercado e eles são usados para agentes da mastite em alguns laboratórios especializados. O teste que é mais utilizado na rotina laboratorial é o da difusão do antimicrobiano. Nessa técnica, a suspensão padronizada do organismo em teste é espalhada na superfície do meio de cultura. O antimicrobiano ele é impregnado em um disco de papel filtro que, quando colocado sobre o meio de cultura inoculado com a suspensão bacteriana, ele difunde-se e forma um gradiente de concentração. A velocidade dessa difusão é produto da interação entre as moléculas do agente antimicrobiano e do meio. Então, o teste ele pode ser influenciado pela quantidade de antimicrobiano nos discos, por exemplo. A zona de inibição do crescimento bacteriano que resulta é diretamente proporcional à susceptibilidade do micro-organismo. E para ter os resultados confiáveis no teste de difusão, é muito importante que os detalhes técnicos desse procedimento sejam cuidadosamente padronizados e controlados. Então, é recomendado seguir a metodologia padronizada pelo CLSI. Essa instituição padroniza o método empregado em medicina humana. Esse método é recomendado principalmente para bactérias do gênero Staphylococcus, Streptococcus e Pseudomonas, do grupo coliforme e das espécies relacionadas. Ele não pode ser usado para organismos que crescem lentamente, como a piogênese. Esse antibiograma é um teste muito solicitado no diagnóstico da mastite para auxiliar na escolha de um antimicrobiano para o tratamento e assim aumentar as possibilidades de cura. Também é essencial para os casos que não apresentam melhora e sugerem problemas de resistência ao antimicrobiano. Mas, no geral, na rotina do manejo dos casos clínicos das fazendas, o tratamento é iniciado assim que se detecta, antes de fazer a cultura e a identificação do agente e o antibiograma. Isso acontece porque demora muito para fazer a cultura, que precisa de pelo menos 24 horas para o crescimento da bactéria. A escolha do melhor antimicrobiano para o tratamento é feita com base na severidade da manifestação clínica, do histórico das culturas anteriores, da sensibilidade aos antimicrobianos e da experiência do médico veterinário que está tratando daquele caso. E mesmo assim, por causa da diversidade de agentes da mastite, a maioria dos tratamentos é realizada com antimicrobianos de amplo espectro. E a efetividade desse antibiótico vai depender de vários fatores, como o tipo de micro-organismo envolvido, a resposta imune do animal, a distribuição do antimicrobiano, a concentração que chega no tecido mamário inflamado. Aqui embaixo tem alguns antibióticos que normalmente são usados para tratar a mastite. E nessa fotinha da direita em cima é como que se aplica.